Último exercício da lista resolvida de estruturas de decisão. O problema é menor de 3 números, onde o objetivo é receber 3 números. Nota que cada teste agora temos 3 entradas, então obviamente vou precisar de 3 prompts, tá? Para capturar esses números. E logo em seguida eu vou ter que testar qual deles é o menor, tá bom? Nesse caso aqui, o primeiro número, né, o número 1, foi o menor deles. Já nesse outro exemplo, o segundo número foi considerado o menor. Então, como é que eu poderia fazer esse teste? Tá? Vamos fazer utilizando nossos ifs. Tá? Então, vou começar aqui fazendo uma leitura desses valores. Né? Como a gente viu, são 3 entradas, então a gente precisa de 3 prompts. E para cada prompt, obviamente, uma variável. Vou chamar essas variáveis de x, a primeira. Transformar ela em número. Prompt. Entre com o primeiro valor. Vou copiar e colar aqui para ganhar tempo, certo? A segunda vai ser y e a última z. Segundo, terceiro valor. Então, já fiz a leitura das minhas variáveis, agora eu vou ter que trabalhar em cima delas e aplicar minha lógica, né? Como eu for fazer isso, né? Eu vou pegar a primeira, por exemplo, x, e vou testar se ela é menor que a segunda e também é menor que a terceira, né? Então, se x for menor que y, é um indício que talvez ela seja a menor. Mas aqui dentro vou colocar um outro if. Se x também, né, for menor que z, aí é porque se ela passou desse if e depois conseguiu passar desse segundo if, aí sim ela conseguiu ser a menor. Então eu vou imprimir o x. Posso, obviamente, agora fazer essa mesma lógica para o y. Se o y for menor que o x e o y também for menor que o z, eu vou colocar um alerta do y, que ele foi o menor. Agora, se o z foi ele que foi menor que o x e depois ele também foi menor que o y, eu vou imprimir quem? O z. Então, isso aqui é uma possibilidade. Vamos ver se está certo. E aí, tá certo ou não tá? Vamos dar uma olhada e analisar as saídas, certo? Então, tudo ok, né? Ele fez esse teste para cada um deles e detectou, né? No caso, aqui o 11 foi o primeiro, né? Foi o X que foi o menor. Nesse caso foi o Y. E aqui a gente tem o Z sendo o menor, tá? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida a respeito, note que aqui a gente utilizou somente estruturas de if simples, porém aninhadas, né? A gente fez um aninhamento, né? Colocou um if simples dentro de outro if simples para resolver e depois repetiu. Poderia utilizar if else também. Na verdade, aqui eu poderia utilizar um e comercial, né? Para simplificar. Como, por exemplo, né? Uma outra maneira de fazer seria utilizar o e. Aí eu simplifico a questão. Né? Se ele for, o que significa dizer que se x for menor que y e também ele também for menor que o z ao mesmo tempo, aí ele imprimiria. Então eu consigo reduzir isso aqui para isso. Mesma coisa aqui. O código fica mais enxuto. Eu testo 2 condições ao mesmo tempo, né? E elas só vão ser verdadeiras se as duas forem verdadeiras ao mesmo tempo. Então, esse i aqui, esse i comercial, ele só vai ser verdadeiro, essa expressão inteira só vai ser verdadeira se as duas forem verdadeiras ao mesmo tempo. Então, aqui também funciona, tá? Faltou eu tirar esse parênteses aqui. Ok? Uma outra possibilidade, ainda melhor, né? Eu poderia colocar if else, para não deixar... Eu fiz uma pergunta no vídeo passado, né? Qual a diferença de utilizar só vários ifs
Ou então utilizar if else, if else, if else, né? Então aqui a gente faz o computador trabalhar um pouco menos, né? Fica mais otimizado. Por quê? Se eu testar, se isso aqui já for verdadeiro e ele imprimir, ele não precisaria fazer esses outros testes, concordam? Só que do jeito que está aqui, se mesmo que o x seja o menor, ele ainda vai testar se o y foi e se o z foi, mas não precisaria. Para que eu evite esse trabalho do computador, eu posso utilizar o else, né? Então, se não, esse if só, colocando assim, esse if só vai ser executado caso o primeiro falhe, né? Então, se o primeiro falhar, aí ele vai tentar fazer o segundo. E a mesma coisa com esse aqui. Eu poderia colocar um else, tá? E colocar esse if aqui, tá bom? Por exemplo. Também, ok, né? Ou ainda, né, simplificar, já que ele testou esse, será que eu poderia tirar, aferir que o z é o menor? Não necessariamente, né, porque eles poderiam ser iguais, né, então dá para fazer mais testes. Eu vou deixar assim, tá? E vocês resolverem de alguma outra maneira diferente. Coloca o código aqui embaixo, vamos discutir. Valeu, pessoal, até a próxima lista.